Vocês estão vendo a tela de apresentação? Sim, Beleza. Então vamos lá. Deixa eu aqui. Bom, então, meus prezados alunos, a gente preparou um material aqui para vocês, para a gente se inteirar do que está acontecendo de atualidades, para a gente se preparar melhor para o Enem, ter mais bagagem, mais argumento, mais poder de realizar uma boa prova. Tá bom? Então, a qualquer momento que vocês quiserem, assim, de uma forma organizada, vocês podem fazer alguma pergunta para a gente pode atender, tá bom? Podem ficar à vontade para fazer perguntas. Nesse momento não tem como eu ficar olhando as mensagens que estão no chat. Então, se tiver algum aluno que quiser anotar as perguntas para poder no final a gente responder algumas, é interessante. Só se puder, senão a gente vai dando continuidade aqui. De qualquer forma, essa aula vai estar gravada, mas é importante que vocês interajam também para eu poder saber como é que está a compreensão de vocês a respeito de determinado assunto. Então, nós vamos seguir com essa programação. A apresentação inicial, que eu vou fazer com esse material que está na tela. Depois eu vou expor para vocês alguns tópicos através de um mapa mental. Em seguida, vou resolver algumas questões de atualidade que caem no Enem, com os slides que eu preparei, pesquisei especificamente na prova de 2019. E, por final, a gente vai ter um desafio online que eu preparei aqui para vocês, para a gente poder ver até que ponto a gente compreendeu do assunto que está sendo tratado hoje nesse aulão. Essa é a nossa programação, esses 4 tópicos. Então, o objetivo da nossa aula, os objetivos, né? Contribuir com a aprendizagem integrada a outras disciplinas. Então, a gente sabe que a atualidades é algo que está inerente, pertence a todas as disciplinas. Se a gente for ver, tem um pouquinho de atualidade em cada disciplina que a gente vê, em matemática, história, biologia, física, química. E principalmente no Enem, eles pegam temas atuais para trazer algum, dentro de um contexto de alguma disciplina. Por exemplo, de matemática, eles podem trazer algum contexto de um tema que esteja acontecendo e colocar numa função, num conteúdo de matriz, num conteúdo de trigonometria, em filosofia, em sociologia, da mesma forma, eles podem trazer algum contexto que esteja acontecendo na atualidade, algum movimento, algum tema, para poder trazer dentro da disciplina. É isso que eles fazem, na verdade. Então, se a gente for perceber, as questões do Enem, elas têm de certa forma, é um texto grande, um enunciado grande. E a gente vai compreender como é que aquela atualidade está presente dentro da disciplina, é o que eu quero mostrar para vocês hoje aqui também. Então, a gente também tem como objetivo analisar como as questões de atualidade são cobradas no Enem, também possibilitar uma nova forma de responder questões, porque às vezes a gente perde muito tempo lendo uma questão 2, 3, 4, 5 vezes e não sai do canto. Então é importante a gente ver, ter algumas técnicas para a gente poder responder e identificar a oportunidade de aprendizagem. Então vou mostrar aqui para vocês como é que eu faço para fazer questões de realizar concursos, realizar provas do Enem, como é que eu estudo. Eu vou mostrar um pouco, se servir para algum de vocês, fique à vontade, certo? Então, desde 2015, quando eu entrei na escola profissional, inicialmente lá em Araripe, eu sou convidado para fazer essas atualidades, que eu me lembro só teve um ano que eu não fiz esse aulão, que foi quando era na gestão de Teógenes, se eu não me engano não teve esse movimento na escola, mas eu sempre sou convidado, eu sempre gosto de pesquisar o que é que os professores estão passando em atualidade, como é que eles passam. Então vocês vão perceber que eu utilizo uma metodologia um pouco diferente da que vocês vão ver ou assistem algumas videoaulas que tem aí no YouTube, tá bom? Então, uma dessas metodologias assim que a gente tem que ter para ter um bom resultado em qualquer tipo de projeto, qualquer tipo de exame, de concurso, em primeiro lugar, a gente utilizar, para mim, eu considero duas palavras-chave, que é o comprometimento e a disciplina. Então, a gente precisa ter um nível de comprometimento com a gente mesmo, para a gente poder realizar alguns sonhos, alguns objetivos. E eu acredito que para vocês que estão no ensino médio, o sonho principal, o objetivo principal
é ser aprovado, é conseguir uma boa nota no Enem para poder entrar no nível superior e dar continuidade aos estudos. E para a gente conseguir isso aí, a gente tem que ter um compromisso com a gente mesmo. Ter um planejamento, uma organização, uma coerência com os nossos pensamentos, com as nossas palavras, com as nossas ações, que estejam tudo de acordo com o nosso objetivo, que é passar no Enem. Atingir uma boa nota e ser aprovado no Enem. Então o Enem ele abriu muitas oportunidades. Apesar de a gente ver algumas diferenças, porque tem escolas públicas que investem muito mais, mas hoje em dia a gente está no nível de cobrança, digamos assim, de cobrança de escola pública, bem dizer, igual a uma escola particular, certo? Então os professores estão sendo cada vez mais cobrados, cada vez mais eles estão se empenhando para apresentar conteúdos relevantes para que vocês tenham um bom resultado no Enem. Então as escolas públicas elas também são medidas pelo resultado dos alunos no Enem. E assim, existe até uma rivalidade escola pública com escola particular, porque algumas escolas públicas têm um nível tão bom que estão passando na frente das escolas particulares. Então, para a gente conseguir nossos objetivos, a gente, além do comprometimento, a gente tem que ter uma disciplina. Uma disciplina, ela vem com a constância. Todos os dias a gente tem que amanhecer com aquele pensamento de conseguir, de estar ligado no objetivo e de fazer alguma coisa para chegar naquele objetivo. Então a disciplina ela se constrói dia após dia. E nada que você faça é em vão, se você está mirando um objetivo. Então todo dia você acordar com aquele pensamento de fazer alguma ação que vai lhe levar a chegar naquele objetivo. Vou mostrar mais na frente para vocês alguma coisa desse tipo. Então eu convido nesse momento a vocês que ainda não têm a fazer um planejamento com o nome Projeto Enem. Projeto Enem é o objetivo que você quer alcançar. Então, com esse projeto, você vem adquirir o êxito de se inserir no ensino superior. Então, a gente pensar no planejamento para poder a gente realizar esse nosso objetivo. É a primeira coisa que a gente tem que fazer. Eu trouxe aqui uma frase que eu considero assim, bem importante, principalmente nesse tema de concurso, de Enem, de provas, e muitas informações, muitas coisas aparecem, muitas disciplinas a gente tem que estudar e às vezes a gente se acha um pouco perdido, mas é importante a gente ter em mente que você não precisa saber de tudo, mas precisa saber de tudo um pouco. Então não se preocupe, não queira abarcar tudo de uma vez não. A gente tem que ir compreendendo aos pouquinhos. Aos pouquinhos a gente vem adquirindo compreensão de determinados assuntos, esses assuntos a gente pode contextualizar com o nosso dia a dia e ver de que forma a gente pode ir integrando essas informações, esse conhecimento com o nosso dia a dia, para poder o conhecimento ser internalizado dentro da gente. Então a gente só consegue aprender se a gente tiver uma constância, uma prática em determinado assunto, em determinada área. Então, como são muitas disciplinas, a gente vai estudando devagarzinho, aos pouquinhos, vendo as provas anteriores, quais são os assuntos que são mais cobrados, pedindo auxílio ao professor, resolvendo questões, assistindo videoaulas, lendo livros, e assim a gente vai adquirindo um pouquinho de cada coisa. E aí no final, quando a gente chega no momento da prova, a gente já tem um conhecimento bem amplo para realizar uma prova bem satisfatória. Então que vocês analisem bem, você não precisa saber de tudo, mas precisa saber de tudo um pouco para poder ter bons resultados. E hoje em dia a gente vê isso bem na prática, assim, nesse momento que nós estamos vivendo, de um desenvolvimento tecnológico praticamente caiu nas nossas escolas, assim, para a gente dar um jeito de uma hora para de um dia para outro, não foi nem de um dia para outro, de uma hora para outra. Então a gente tem que se reinventar, a gente tem que aprender, buscar novas formas de ensinar para poder transmitir para vocês também. Então tem muita gente, eu por exemplo, estou estudando, fazendo alguns cursos para poder me adaptar a algumas tecnologias. Então um pouco desses lados que vocês estão vendo é alguma coisa que eu venho aprendendo em alguns cursos que eu estou realizando online também para poder me aperfeiçoar, tá bom? E uma das coisas que eu gosto de fazer mesmo e torna-se o aprendizado mais satisfatório é a gente aprender fazendo, ou seja, aprender praticando. A gente tem que praticar. Tudo que a gente for fazer, tudo que a gente tem assim um objetivo de chegar, a gente tem que ir aos pouquinhos praticando para a gente poder compreender dentro da nossa memória como é que aquilo ali acontece. Então eu considero que uma melhor forma da gente aprender é fazendo mesmo. Então eu vou mostrar para vocês também algumas
como foi uma linhazinha do tempo de como é que eu preparei essa aula aqui para vocês também, porque o professor, quando ele está preparando a aula, ele também está aprendendo. A gente sai da graduação, a gente não está sabendo de tudo ainda não. Porque o tempo passa, às vezes a gente demora a passar no concurso, demora a entrar numa área, e aí já está com 2, 3 anos que a gente terminou a graduação, e a gente tem que estar sempre revisando o conteúdo para a gente poder transmitir para os alunos com mais segurança, com mais clareza. Então, cada momento que o professor está preparando a aula para uma determinada disciplina, para os alunos, ele está também aprendendo. E eu vou mostrar um pouco disso para vocês também. Então, uma das coisas principais que a gente vai fazer um concurso, o próprio Enem, eu falo assim concurso porque eu gosto de fazer concurso também e eu trago um pouco dessa metodologia para vocês nesse material. É ler bem claramente o edital, conhecer o que o edital cobra, certo? No caso do Enem tem algumas informações lá na página do INEP. Resolver questões de provas anteriores, isso aqui é uma coisa que às vezes muitos dos alunos menosprezam, resolver questões, mas é uma das coisas que mais aprova as pessoas, é resolver questões de provas anteriores. A gente resolvendo questões das provas que já passaram, a gente vai adquirindo como é que aquela banca, aqueles professores, aquele tipo de prova cai, como é que ela se apresenta em uma prova. Então, quanto mais vocês resolverem essas questões, se não conseguir resolver, tem um professor para auxiliar, vocês vão desenvolvendo a habilidade de responder uma prova do Enem. E é uma prova, de certa forma, longa, são 45, são 90 questões, né, no primeiro dia, 90 no segundo dia. Então, se a gente não desenvolver essa habilidade logo antes, nessa preparação, nesse planejamento, quando chegar na hora, às vezes é sujeito a pessoa ficar tenso, nervoso, porque as questões são longas, os textos também são longos, e a gente não se preparou adequadamente para fazer aquilo. Então, é uma das orientações que eu passo para vocês é que vocês procurem resolver questão de provas anteriores. E anotar palavras-chave. Hoje em dia a gente tem alguns aplicativos de mapas mentais que trabalham especificamente construindo conceitos através das palavras-chave. Então, às vezes, no texto, vocês pegando, circulando, sublinhando a palavra-chave, fica mais fácil de identificar o que é que aquela questão está pedindo. Também vou mostrar para vocês aqui. Então, pesquise, por exemplo, uma coisa que eu fiz aqui e vou mostrar para vocês, preparando esse material, foi pesquisar a quantidade de vezes que uma determinada palavra apareceu nas provas. Certo? Então, isso aqui eu fiz para poder preparar esse material. Escrever os conceitos, alguns principais conceitos. Eu acho muito bom a gente trabalhar com conceito, porque a partir do conceito a gente fixa aquele conhecimento na nossa memória. Criar mapas ou apresentações. Ao mesmo tempo que você está lendo, você está fazendo um mapazinho, criando aquele hábito de aprender, de conhecer o que é que aquela palavra está querendo dizer, para onde é que aquela palavra está puxando o conceito dela. E sempre revisar e atualizar o que você está atualizando, o que você está estudando. Então, uma das coisas aqui que... Vou voltar aqui um pouquinho só para me ver se vocês estão... Tá tudo ok? Alguém quer falar alguma coisa? Estão todos aí ainda? Tudo ok? Tá rápido demais? Tá devagar? Como é? Tá bom o ritmo? Fale aí, uma pessoa fale aí para eu poder saber como é que tá. Tudo ok, né? Beleza. Pronto. Pronto, aí a gente começa propriamente dito, propriamente o nosso assunto de atualidades, a partir de uma palavra chamada interpretação. Como eu falei para vocês, em atualidades a gente pode trabalhar a partir de duas vertentes em aulões assim, do Enem. Uma é para trabalhar, para fazer uma boa redação, que não é o que eu vou fazer hoje, porque a professora de redação já deve ter feito, teve uma aula de redação dela, se eu não me engano, segunda-feira, certo?
E a outra, para a gente conhecer um determinado tema que está circulando na atualidade, que não necessariamente tem que ser atual. Pode ser coisas aí, às vezes eu encontrei questão de da primeira década de 1900, questão aí de 1930, eu encontrei questão, de 1950 também. Então, quando a gente fala em atualidade, não é só o momento atual que a gente está passando, não. Certo? Quando eles cobram no Enem. Então, isso aqui eu vou mostrar para vocês. Eu fiz um estudo detalhado dessa prova de, pelo menos a de humanas e linguagens, e vou mostrar aqui para vocês. Então, a chave, pessoal, uma coisa muito importante é a gente saber interpretar um texto. Ela vai dar... se a gente souber interpretar um texto, a gente consegue responder uma questão com facilidade, a gente encontra a resposta. Não precisa ir muito longe, não. Então, é a base para um excelente resultado no Enem, a interpretação, porque só nos meus cálculos aqui, 70% das questões que eu vi são de interpretação. Então, por mais que a pessoa não saiba a profundidade de um determinado tema, se ela souber interpretar, ela encontra a resposta. Então, eu vou mostrar, antes de entrar propriamente dito nesse tema aqui de interpretação, eu vou mostrar um vídeo para vocês, um videozinho curto, de 4 minutos, para a gente compreender um pouco mais uma palavra de uma professora de português a respeito desse tema de interpretação. Eu sou Kézia Mendes, bem-vindo a mais uma aula de português. Na aula de hoje eu vou dar para você 4 dicas que vão facilitar a sua leitura e a sua interpretação. Vamos à primeira dica. Leia mais de uma vez o mesmo texto. Na hora de fazer uma prova, a gente observa, nós que somos professores, observamos que o aluno ele tem muita dificuldade em entender, porque às vezes ele lê uma vez só, superficialmente, e não volta para ler o texto de novo para tirar as informações principais. Então, para você que tem dificuldade em leitura e interpretação, leia mais de uma vez o mesmo texto, tá bom? Você não pode confiar na sua primeira leitura. Você precisa ler pelo menos 2 vezes. O ideal seria no mínimo 3, mas a gente sabe que às vezes não vai dar tempo de ler tantas vezes assim. Então, pelo menos 2 vezes você precisa ler. Isso porque a primeira leitura, ela é uma leitura para te dar uma ideia sobre o que é que aquele texto fala. É um texto sobre futebol, sobre política, sobre comida, sobre o quê? A primeira leitura serve para isso. A segunda leitura, por sua vez, vai te dar a ideia principal do texto e você vai ter uma ideia geral sobre os personagens principais, sobre onde acontece a história, coisa que na primeira leitura você não consegue fazer. Tudo bem? Então, leia mais de uma vez o mesmo texto. Segunda dica muito importante para você. Leia com papel na mão. Nessa era digital que nós estamos vivendo, as pessoas estão criando o hábito de ler pelo computador, pelo celular, pelo tablet. Não que isso seja um problema. A questão é, se você não tem o hábito de ler sempre e tem dificuldade de interpretação, esse método de leitura não é recomendado para você. Você precisa ler preferencialmente tendo papel em mão, tá bom? Então imprime esse seu texto aí, se for um livro, ótimo, mas não leia pelo computador ou por qualquer meio digital. Por quê? Primeiro, porque a leitura, ela fica muito superficial. Você tem ali um aparelho digital e você normalmente mexe em outras coisas enquanto você está lendo, né? Se está no computador, o Facebook está aberto, o Instagram, enfim. Então você se distrai com facilidade. E segundo, que para mim é fundamental, você não consegue riscar as partes mais importantes, você não consegue escrever, fazer notas que são tão importantes para quem tem dificuldade na leitura. Então, a partir de hoje, se você não tinha o hábito de ler com papel na mão, faça isso, porque isso vai melhorar e vai te ajudar muito a desenvolver a sua leitura e interpretação.
Terceira dica para você. Grife as partes mais importantes do texto. Por isso é importante ter papel em mão, tá? Grife, tá bom? No parágrafo, você consegue tirar ali umas 2 ou 3 linhas que são as partes principais. Então, grife essas partes mais importantes. O que você achar relevante, você vai riscando. Não significa que você vai riscar o texto todo, não é isso. Bom, é riscar mesmo as partes principais. Busque riscar tá dando microfonia muito grande. E os detalhes que você vê que são comentários sobre aquilo que já foi dito, você elimina, não precisa riscar. Essa técnica de riscar o texto e riscar as partes principais facilitam muito a sua vida. Por quê? Você fez a primeira leitura, aí você faz a segunda leitura riscando as partes principais, e quando você for fazer a terceira leitura do texto, você não precisa ler o texto todo. Se você riscou bem as partes principais, você volta lendo só o que você riscou e você já tem a ideia principal do seu texto. Para ilustrar para você, eu vou utilizar aqui um texto bem pequeno, e esse texto vai te mostrar que, apesar de o texto ser pequeno, eu consigo enxugar ainda mais esse texto, tirando só as partes principais. Observe. Você pode ver, o texto já era pequeno, mas ainda assim haviam informações ali que eram irrelevantes, que eram apenas comentários da ideia principal. Então eu risquei apenas a ideia principal, eliminei os comentários e você viu, o texto ficou enxuto sem perder a ideia principal. Quarta dica para você: concentre-se. Gente, a maioria das pessoas que tem dificuldade em interpretar, essa dificuldade advém da falta de concentração. A pessoa lê 4, 5 vezes o mesmo parágrafo e não consegue entender o que está lendo. Isso acontece muito quando a pessoa está lendo e está pensando em outras coisas, ou está lendo com o Facebook e o celular aberto. Elimina isso. Na hora da leitura, se você tem dificuldade de ler, concentre-se na sua leitura, ok? Mais valem 10 minutos de leitura bem aplicados e você fica livre daquilo, do que meia hora, 1 hora em cima de um texto que você não está entendendo porque está desconcentrado, tá bom? Então a concentração ela é fundamental para você entender a ideia principal do texto, para você conseguir grifar as partes mais importantes e eliminar esse texto de vez da sua vida, conseguindo entender a ideia principal do autor. E a quinta e última dica que eu tenho para você: leia pelo menos um texto por dia. Eu sei que isso pode ser doloroso demais para quem não gosta de ler. Então, qual é a minha sugestão? Busque alternativas de leituras agradáveis. Leia coisas que você gosta de fazer, que você gosta de estar por dentro. Leia gibi, leia bula de remédio, leia manual do seu celular. O importante não é o que você está lendo, o importante é o hábito de ler, que é o hábito da leitura que vai abrir o nosso entendimento para conseguirmos interpretar textos com mais facilidade. Tá bom? Pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero muito ter ajudado você com essas dicas e espero também que você, aplicando essas dicas, possa obter resultados. Porque essa é a finalidade das nossas aulas aqui todas as quartas-feiras. Não esquece de curtir o vídeo se você gostou, de compartilhar nas suas redes sociais e se... Bom, então voltando aqui, deu para perceber um pouco, né? Teve alguns ruídos no vídeo, mas acredito que deu para compreender um pouco o que a professora quis dizer a respeito de interpretação. Fabiano, Oi. ficou muito ruim o áudio no vídeo na hora, ficou travando e tal, com uma zoada muito alta e não deu para entender o que ela quis repassar naquele vídeo. Pronto, pois eu vou deixar esse vídeo na sala de aula virtual, tá bom? Para vocês assistirem depois. Pode ser? Pode. Pronto. Então vamos lá, dar continuidade. Então, como eu venho explicando aqui para vocês, a gente tem que conhecer bem o edital, o que é que a prova cobra. Então eu lhes convido a ser um detetive. Vamos investigar como é que é o Enem, como é que ele se apresenta. Conhecendo o Enem, trata-se de, por mais que eu sei que vocês já estão bem, já bateram tanto nessa tecla
mas é importante a gente ter um pouco, compreender melhor, certo? Como é a origem, né? O que é que vai estimular vocês a fazer o Enem. Então, trata-se de uma autoavaliação, certo? Muita gente não sabe, mas ali você tá, o resultado do Enem vai medir o quanto de conhecimento você adquiriu no ensino médio. E eu, como eu digo aos alunos, eu gosto de dizer a eles que 80% do que cai no Enem está no segundo ano. Então, quem está no segundo ano aí aproveita esse período para poder pegar esses 80% de conteúdo. O terceiro ano já é uma revisão do primeiro e do segundo ano. O que se acrescenta é poucas coisas no terceiro ano. E o primeiro ano já para ir se adaptando a essas provas. Então é importante você já ir fazendo, mesmo o primeiro e segundo ano fazendo como treineiro, para quando chegar no terceiro ano já chegar com uma boa bagagem para alcançar logo a pontuação, que eu até estou fazendo um estudo com o professor Maurício, em breve a gente vai divulgar para vocês, da pontuação que é necessária. De antemão a gente já sabe que tem que atingir de 600 para cima para conseguir entrar numa universidade aqui perto. Ceará, Paraíba, Pernambuco, certo? Então, nessas universidades aqui perto, com base no resultado do ano passado, a gente viu que com 600 pontos, acima de 600 pontos, dá para entrar em alguns cursos, e cursos relevantes, como engenharia, relevantes assim que eu digo, todo curso é relevante, mas cursos que são bem concorridos, como engenharia, sistema de informação, administração, teve gente que entrou para contabilidade, entendeu? Então, tem como entrar com nota acima de 600. E como eu gosto de trabalhar também, a gente tem que pensar numa meta. Então, vamos colocar a meta 800. Se a gente não conseguir os 800, pelo menos a gente consegue 700 ou 600. Então, a gente está dentro dessa faixa que consegue entrar na universidade com essa pontuação. Não dispensando 1000, claro, é possível. Certo? É possível e a gente pode chegar. Já tivemos alunos na escola Antônio Nilina que já chegaram bem perto disso aí. Já, inclusive em redação, alunos com 960, 980, entendeu? Então ele permite o acesso à educação superior, que tem que ser o nosso principal objetivo, é a gente dar continuidade aos nossos estudos. Não tem como, pessoal, principalmente nos dias atuais, a gente está vendo a situação que está hoje, não tem como a gente parar de estudar. Não pode. Pelo contrário, a gente tem que estudar cada vez mais, para a gente poder ter um lugar no mercado de trabalho. Certo? Então a gente não pode, a gente tem que entrar no nível superior, aprender, compreender, entrar numa pós-graduação, no mestrado, no doutorado, no pós-doutorado e continuar os estudos, porque o estudo é poder, conhecimento é poder, vocês já ouviram essa frase. Então, quanto mais conhecimento vocês têm, vocês vão ter poder de trabalhar com o que gosta, com o que quer, entendeu? E existem as matrizes de referência do Enem, como a gente já conhece, os professores vêm trabalhando muito bem com vocês. Isso aí é de fácil acesso também. Então, pessoal, hoje em dia, essa questão de dados está sendo tão bem trabalhada que é possível a própria gestão da escola mostrar para os alunos, eu gosto de mostrar isso nas minhas reuniões também, quais são os descritores que os alunos têm mais dificuldade. A gente consegue trabalhar o ponto fraco do aluno, se quiser, entendeu? O aluno consegue identificar o seu ponto fraco, o seu ponto forte e fazer algum planejamento para focar aquele ponto fraco e transformar aquele ponto fraco em um ponto forte. Então isso é possível através dos estudos da matriz de referência do Enem. E isso é acessível para todos, para todos. Outra coisa, o INEP disponibiliza provas e gabaritos. Está lá. Eu mesmo entrei no site, peguei, baixei a prova. Se eu quisesse baixar 2018, tinha baixado. 2017, 2016, tinha pego gabaritos e tinha feito aqui algo mais amplo para vocês. Mas eu resolvi pegar só 2019. Vocês podem fazer da mesma forma. Pega uma prova dessa, começa a estudar, começa a detalhar ela, a fazer uma checagem, a investigação de como é que essas questões são cobradas dentro de uma disciplina de história, dentro de uma disciplina de geografia, de matemática. Se a gente tiver dificuldade em responder alguma questão, primeiro a gente, com o nosso conhecimento já adquirido, a gente procura responder. Se a gente não conseguir responder, a gente vê o gabarito lá. Não, nunca imaginava que podia ser essa aqui. Então vamos lá para o professor. O professor está lá, está disponível para vocês. Professor, me auxilia a responder essa questão aqui? Com certeza ele não vai negar. Seja qual for a disciplina, com certeza ele não vai negar. Porque se tem uma coisa que o professor gosta é quando o aluno está interessado em aprender.
Então, com certeza, ele não vai negar se o aluno quiser realmente aprender. Então, dentro do Enem tem os eixos cognitivos, que aí é onde entra aquela questão que o Enem é uma prova assim, digamos assim, que ela é acessível para todas as pessoas, porque ela trabalha muito com o eixo cognitivo. O que é eixo cognitivo? É o que existe dentro da gente, é o nosso desenvolvimento, é a nossa percepção, a nossa observação, como é que a gente interpreta o que está acontecendo ao nosso redor. Certo? Então, o que é que eles pedem? Dominar linguagens, compreender fenômenos, enfrentar situações, problemas, construir argumentação e elaborar propostas. Então, tudo isso aí faz parte do eixo cognitivo. E às vezes a gente até não sabe nem o que é, às vezes tem alunos que não sabem nem o que é eixo cognitivo, ou então o que é cognição. Então, sempre eu gosto quando eu estou aplicando alguma prova que o aluno diz assim: professor, não entendi essa palavra, o que é que ela quer dizer? Porque ele está buscando aprender. Então, hoje em dia, com tecnologia, se você encontrar uma palavra que você não sabe o significado ainda, você vai lá no Google, coloca lá que ele vai trazer o significado. Certo? Então, a dica que eu dou é: sempre que lê uma palavra que não entende, procura o significado imediatamente, porque aquela palavra pode surgir numa questão. Às vezes eu digo muito isso nas explicações: pessoal, preste atenção nas palavras. Porque às vezes, até não sabendo o significado da palavra, mas sabendo em que contexto ela está inserida, é possível a gente encontrar a resposta. Aí eu peguei aqui um exemplo, né? A própria palavra cognição, o que é? Aí lá tem uma função psicológica atuante na aquisição do conhecimento e se dá através de alguns processos. Quais são esses processos? Percepção, atenção, associação, memória, raciocínio, juízo, imaginação, pensamento e linguagem. A palavra cognizione tem origem nos escritos de Platão e Aristóteles. Então, o que a gente faz? O professor até falou no vídeo aí: concentração. Aí os alunos, às vezes a gente encontra na sala de aula 45 alunos e aquele barulho, aquela zoada, e uns querendo aprender e outros querendo conversar, e aí não flui o aprendizado, o conhecimento não flui daquela forma ali. Então é ideal que a gente, para conseguir trabalhar essa cognição, a gente tenha esses processos bem desenvolvidos dentro da gente, para a gente poder assimilar e conhecer melhor o que é que a gente está estudando, o que é que a gente está aprendendo. Então, falando em atualidades, como eu falei para vocês, precisa saber de tudo? Como essa questão se apresenta no Enem? Primeiro, não precisa saber de tudo. Eu falei para vocês naquele início com aquela frase: não precisa saber de tudo, mas é bom ler e conhecer um pouco de cada tema. Hoje em dia a gente dispõe aí de internet, boa parte dos alunos tem internet e a informação está na rede. Então, só colocar lá no Google, pesquisar algum tema, saúde, economia. Eu mesmo, para fazer isso aqui, eu pesquisei para vocês como é que estava cada um desses temas na atualidade. E a gente conhecer um pouco, pegar as palavras-chave em uma determinada matéria, em um determinado artigo, anotar elas e criar um mapazinho para a gente poder compreender aquele assunto. Então, não custa nada todo dia, ao final do dia, no horário mais conveniente para vocês entrar lá no jornal, no site. Eu gosto muito daquele site da CNN, porque é um site que não é tendencioso, certo? Eu percebi ele como um site assim neutro, site de jornal CNN, e ele traz alguns assuntos que estão sendo transmitidos na atualidade. E aí você pode estudar um assunto daquele, ver, na saúde está acontecendo isso, isso e isso. Na educação está acontecendo isso, isso e isso. Na tecnologia tem isso aqui. Na política tem isso aqui. Então, só para vocês saberem o que está acontecendo. Não precisa se aprofundar naquele tema, tá bom? A questão geralmente já traz o tema e ao mesmo tempo a resposta. Vocês vão perceber isso. O que temos que fazer é interpretar. Interpretar é a chave para a gente responder a questão. Exemplo, trouxe aqui para vocês. Eu trouxe aqui uma questão, separei essa questão aqui, para mostrar como é que acontece esse processo de interpretação. Aqui tem um texto relativamente médio, né? Um texto tão grande, ó. Vou ler aqui bem rápido. Em nenhuma outra época o corpo magro adquiriu um sentido de corpo ideal e esteve tão em evidência como nos dias atuais. Esse corpo
nu ou vestido, exposto em diversas revistas femininas e masculinas, está na moda. É capa de revista, matéria de jornal, manchete publicitárias e se transformou em sonho de consumo para milhares de pessoas. Partindo dessa concepção, o gordo passa a ter um corpo visivelmente sem comedimento, sem saúde, um corpo estigmatizado pelo desvio, o desvio pelo excesso. Entretanto, como afirma a escritora Marilyn Wan, é perfeitamente possível ser gordo e ser saudável. Frequentemente, os gordos adoecem não por causa da gordura, mas sim pelo estresse, pela opressão a que são submetidos. Então, no texto, a pergunta, né? Aqui é o texto para a pessoa se basear, ter um entendimento do que é que a pergunta vem pedir. No texto, o tratamento predominante na mídia sobre a relação entre saúde e corpo recebe a seguinte crítica, e aqui ele dá as alternativas. Então, a gente percebe aqui, ó, dessa parte aqui branca, é mais falando a respeito do corpo ideal, de pessoas, eu até coloquei aqui palavras-chave, pessoas e saúde, o tema dessa questão, pessoas e saúde. Então ele está falando aqui, e no finalzinho, que é essa parte amarela que eu sublinhei, ele vai trazer a resposta para o que a gente quer dessa pergunta, o que a questão está pedindo. Que ó, ele está pedindo aqui, recebe a seguinte crítica, aí ele dá as opções. Só que se a gente focar aqui, ó, entretanto, como afirma a escritora Marilyn Wan, é perfeitamente possível ser gordo e saudável. Frequentemente os gordos adoecem não por causa da gordura, mas sim pelo estresse, pela opressão a que são submetidos. Então, qual é a crítica que esse texto está apresentando? Letra A, difusão das estéticas antigas? Não. Exaltação das crendices populares? Eu não vou explicar o motivo da resposta, não vou direto ao assunto para a gente não ganhar tempo aqui, para a gente ganhar tempo. Propagação das conclusões científicas, falou em algum momento aqui em conclusões científicas? Não. Reiteração dos discursos hegemônicos? Também não. Contestação dos estereotipos consolidados? Falou aqui que o sentido do corpo ideal que está nos dias atuais é o quê? É a pessoa ser magra, né? Aparece na revista, nas mídias. Então, contestação dos estereotipos consolidados. Hoje em dia está consolidado que o corpo magro é um corpo saudável. Então, a resposta ideal, a resposta correta, ideal não, correta é essa aqui, contestação, porque está pedindo que receba a seguinte crítica. Contestação dos estereotipos consolidados. O gordo ele pode ser saudável, mesmo sendo gordo. Não é uma coisa assim que contradiz com que esse texto todo está querendo dizer, não. Ele pode ser saudável também. Entendeu? Então, a própria resposta vai estar aqui, ó, contestação dos estereotipos consolidados, vai estar aqui. Entretanto, como afirma a escritora, é perfeitamente possível ser gordo e saudável. Frequentemente, os gordos adoecem não por causa da gordura, mas sim pelo estresse, pela opressão a que são submetidos. Tranquilo? Então, o próprio texto, geralmente no finalzinho, ele já vai dar a resposta. É só a gente saber encontrar e interpretar. E ele fala, geralmente nessas questões do Enem, a primeira palavra ela é muito forte para poder a pessoa encontrar a resposta. Veja, difusão, exaltação, propagação, reiteração e contestação. Qual dessas palavras aqui tem mais a ver com crítica? Né? Então, só pelo esse exame aqui das primeiras palavras que são mais fortes, a gente consegue também entender perfeitamente qual é a resposta correta nessa questão. Tranquilo? Esse é só um exemplo. Então, vocês já estão percebendo como eu estou tratando atualidades um pouco diferente dentro das questões. Então, chegando aqui ao nosso tema. Eu vou tratar atualidades com vocês, não tem como a gente fugir desse assunto, porque é um assunto que está na mídia, a gente está vivendo, está passando por esse momento e a gente precisa compreender algumas coisas. Então, eu resolvi trazer dentro do Covid-19 essa aula de atualidades, porque ele mexe com outros, ele mexe assim, ele trabalha diretamente, ele impacta outros setores. Por exemplo, ele está impactando na ciência, ele está impactando na economia, está impactando na tecnologia, está impactando na política. E muitos outros. Eu trouxe aqui alguns exemplos. Porque só é a questão da pessoa ter que ficar de quarentena, não poder sair de casa, em algumas regras, já vai mexer com muitos setores. Isso tudo por conta de um tema central chamado Covid-19.
tá bom? Então não tinha como eu fugir desse tema. Mas eu vou mostrar para vocês dentro desses temas, subtemas, digamos assim. Ciência, como o Covid é, impacta na ciência, na economia, na tecnologia e na política. Uma dica que eu dou para vocês também, para aqueles que não gostam de ler, até quem gosta de ler, hoje em dia nós temos uns aplicativos que disponibilizam podcasts. Então, eu acho bem interessante a gente poder ter um aplicativo, ter um podcast de um tema da atualidade. Eu já pesquisei, tem alguns, a própria CNN tem podcast de atualidades. Tem alguns voltados para o Enem, só que eu não testei eles, eu não escutei para ver, mas eu vi que tem na pesquisa na loja do Google tem esse aplicativo disponível também. Tem um da Unicamp, uns confiáveis que eu passo para vocês, umas fontes confiáveis e não tendenciosas, são fontes de universidade, podcast de universidade. Por exemplo, a Unicamp tem um podcast dela, a USP também tem um podcast, entendeu? Então, vocês podem baixar um aplicativo Google Podcast, vocês podem baixar o Google Podcast e procurar por esses aplicativos da CNN, da Unicamp, da USP. E todo dia, não custa nada, um podcast já é uma coisa pequena, é um tema, geralmente é meia hora, 40 minutos falando de um determinado tema, certo? Então, não custa nada a pessoa pegar, não, vou ver aqui, escutar um podcast. Não estou a fim de ler agora nesse momento, eu vou escutar um podcast, certo? Eu vim até fazendo isso como vocês sabem, né? Eu moro no Crato, tem o professor Maurício que mora em Juazeiro, o professor Cécifan também mora aqui no Crato. E essa viagem que a gente faz para Assaré todos os dias, indo e vindo, aí um dia desse o professor Maurício veio com um podcast, a gente começou a interagir também, querer escutar, e começou a disponibilizar através do Bluetooth no carro do professor Cécifan, e todos nós nessa viagem de ida e volta, vai para Assaré, volta para casa, a gente geralmente vem escutando podcast, se atualizando em temas importantes, certo? Então é uma forma também da gente preencher o nosso tempo e adquirir conhecimento. Então, a respeito de ciência, né? Então, vou falar aqui bem rápido disso aqui, para a gente não tomar muito tempo. A gente percebe que o Covid está impactando também na ciência. Pesquisa e educação são coisas assim que essenciais para toda a humanidade, para todas as pessoas. E o que é que a gente está percebendo? Que está tendo um investimento maior na pesquisa para poder descobrir a cura para o Covid-19. Então é preciso descobrir qual o motivo, qual foi a causa e como combater, como eliminar o vírus. Descobrir vacinas, descobrir medicamentos paliativos que possam trazer a cura para a humanidade e eliminar esse vírus, certo? Então, quanto mais pesquisa e investimento em ciência, melhor. Então, vocês vão ver, eu não vou aprofundar nesse tema não, mas vocês vão pesquisar, eu até dou a dica para vocês depois, não, vou ver o que é que está acontecendo aqui de pesquisa para encontrar a cura do Covid-19, então vocês vão ver que já tem algumas pesquisas bem avançadas. Eu tive até lendo recentemente que os Estados Unidos vão divulgar, vão deixar, digamos assim, estão fazendo testes já, mas provavelmente a vacina que os Estados Unidos está criando para combater o Covid-19 vai ser disponibilizada só em janeiro de 2021. Então eles estão produzindo, dizem que já está pronta, onde eu li. Então vão disponibilizar uma grande quantidade de vacinas para todo mundo, entendeu? Então só em janeiro de 2021. E é uma coisa interessante falar nisso, porque não sei se vocês lembram que foi falado em 2016, no governo de Michel Temer, foi falado da PEC, se eu não me engano é a 255, que congelava os investimentos em saúde e educação. E olha só, a PEC foi aprovada, essa PEC, de congelar os investimentos em saúde e educação por 20 anos. E olha só a situação que nós estamos passando hoje, precisando investir cada vez mais em quê? Ciência e educação. Entendeu? Então, coisas assim que eu vou até mostrar na parte política, coisas incoerentes que as pessoas que estão no lugar do poder não estão fazendo como devem fazer, certo? Então, só para a gente resgatar um pouco, é até possível que caia alguma coisa nesse sentido no Enem, da PEC que congelava os investimentos em saúde e educação. E hoje a gente está passando por uma situação que é necessário
é importantíssimo, imprescindível investir em educação e em ciência. E também relacionado à ciência, a gente vê novas formas de aprender. A gente está passando por um momento de estar estudando à distância. Algumas estão com dificuldade, a gente compreende, porque não tem tanto acesso fácil assim à internet, pessoas que moram na zona rural, mas a gente que percebe que o governo também tem que investir em disponibilizar esse recurso, essa estrutura de informática, de internet para toda a comunidade, não só os centros urbanos, mas também a zona rural. Então é algo que o governo, a partir desse momento que a gente está vivendo, ele tem que pensar uma forma de tornar essa ferramenta de internet disponível para toda a população, para poder a população ter um acesso igualitário, certo? Eu acredito que acho que daqui nem a 2 anos, mas daqui a 1 ano mais ou menos, a internet tem que ser um serviço essencial como energia e água. A gente vai ter que pagar, tem que ter esse serviço para poder ter alguma comodidade em casa, certo? Então, mais uma forma de o governo poder investir em ciência é algo também que já está sendo muito falado nos noticiários. Economia. Então, economia é um dos setores, até a gente vê aí na televisão, quem gosta de assistir jornal, a gente vê que a economia está diretamente sendo impactada com essa situação de quarentena. Às vezes o presidente dá até a entender que a prioridade é a economia em vez da saúde. De certa forma a gente compreende que as pessoas têm que trabalhar, as pessoas, principalmente os autônomos, estão numa situação delicada porque não tem pessoas em circulação para poder vender seus produtos. Então é algo que tem que ser resolvido, mas tem que ser resolvido com prudência, certo? Então, um novo sistema, eu penso que um novo sistema se apresenta, não vai mais, digamos assim, o capitalismo tão forte como a gente está vivendo, ele não vai mais existir. Eu penso assim, dessa forma, de acordo com o que eu venho lendo, com o que eu venho estudando, porque a gente percebe nesse momento que quanto mais as pessoas se unirem, se cooperarem, melhor. Então, para que ter uma acumulação de riqueza para num momento como esse a pessoa não, de certa forma, não ter como usufruir daquela riqueza? Não pode viajar, não pode comprar, não pode sair. E aí? Como é que fica? E aquelas pessoas que têm menos condições, estão passando por situações delicadas. Então, penso eu que o governo deve agir de alguma forma para poder diminuir a desigualdade. Eu acredito que o capitalismo, ele, com esse momento de isolamento, dessa pandemia, ele não vai se sustentar. A gente já vê até, eu vou falar já está falando em economia, eu ia falar aqui na parte de tecnologia também, a gente já vê até o mercado digital, ele tem uma forma de trabalhar que se chama-se marketing em rede. E esse marketing em rede, ele é bem interessante você estudar ele, porque eu estou compreendendo que eles é uma forma justa. As pessoas ganham dinheiro de forma justa no marketing em rede. Todos ganham, desde o produtor até o consumidor final. Então, todos saem ganhando, não é só aquela coisa individual, que só um ganha e maximiza o lucro, não. Todos podem ganhar com marketing de rede. Então, é algo que vem sendo uma tendência que as grandes empresas estão adotando, e esse marketing de rede ele pode se espalhar também para o mundo físico, tranquilamente. Então, é uma forma também de fazer uma distribuição mais igualitária da renda. Então, redução da oferta, por quê? Porque não tem tantas empresas assim, as empresas estão fechando, as pequenas e médias empresas estão fechando, as empresas que não estavam preparadas para esse momento do mercado digital também estão fechando. Então, só sobrevive aqueles que têm esse aspecto de inovação, de criatividade mais forte. E é um tema que pode ser também que, de alguma forma, ele apareça nessas questões do Enem 2020. Como a gente está percebendo, a demanda por produtos essenciais está sendo prioridade, né? Prioridade, a demanda por produtos essenciais. Quais são esses produtos essenciais? Alimentação, né? Questão da segurança também.
só o básico para a gente poder sobreviver diante de uma situação que a gente tem que ficar em casa, não pode sair de casa, só o básico mesmo. E eu vejo esse momento como uma oportunidade para aquelas pessoas que estão querendo se organizar financeiramente, querendo economizar, querendo ter uma nova conduta em termos de economia. As pessoas podem usar esse momento em casa para poder se replanejar e pensar melhor seus gastos. Às vezes a gente estava gastando muito naquele período com futilidades, coisas que não eram tão essenciais. E quando chega num período desse, a gente vê que o essencial é o que é importante para a gente sobreviver, para a gente ter uma qualidade de vida melhor, certo? Então, dentro desses produtos essenciais, a ênfase em produtos orgânicos, vocês podem ver também que a alimentação orgânica ela já vinha ganhando a mídia, assim, de certa forma, os produtores orgânicos já vinham ganhando a mídia, e com esse movimento aí é que eles estão se fortalecendo, os produtores orgânicos. Então, a gente percebe que é um pessoal aí da agropecuária, de agronegócio, é uma área assim que vai crescer muito. É uma área que sempre vai existir, sempre vai ter oportunidades, mas é uma área que vai crescer muito, muito mesmo. Então, pode ser também que a gente perceba, encontre algum tema nesse sentido nas nossas questões do Enem 2020. E o mercado digital, como eu falei para vocês, também vem passando por um processo de transformação muito intenso. Alguns bancos não estavam preparados para esse momento e agora estão tendo que criar aplicativos de forma imediata para poder atender seus clientes. As lojas estão tendo que criar sites para poder vender seus produtos e serviços. Percebe-se também que aquelas empresas que não tinham delivery agora estão tendo que investir em delivery. Então é um mercado que veio para ficar, o mercado digital. Veio para ficar mesmo. Então é bom a gente compreender, eu estou passando assim superficialmente, eu não estou entrando muito em detalhe, mas se vocês quiserem podem entrar mais em detalhe pesquisando. E se quiserem fazer alguma pergunta a respeito de um tema específico desses aqui, vocês podem fazer também. Mas o mercado digital ele veio mesmo para ficar. E isso força, de certa forma, assim, eu coloquei essa palavra forçar, porque a gente tem que aprender. E ainda, por incrível que pareça, tem gente que não tem tanta intimidade assim com tecnologia, com internet. A gente até, como eu falei, a gente compreende algumas dificuldades que as pessoas têm, mas é importante a gente ter interesse de aprender, porque é uma coisa que veio para ficar. Tecnologia. Tá tranquilo, pessoal? Falem aí. Tá sim, pode falar. Ainda estão aí? Deixa eu só dar uma olhada aqui, peraí, viu? Beleza. Tecnologia. A tecnologia é um dos temas que, conforme a pesquisa que eu fiz nessa prova de 2019, foi um dos temas que mais caiu na prova, mais procurado. Quando eu pesquisei, como é que eu faço isso? Assim, ó, vou mostrar logo aqui para vocês, né? Pronto, aqui é a nossa prova, nossa não, é a prova que foi feita em 2019, que eu baixei para poder fazer essa apresentação aqui para vocês. Como é que eu fiz? A gente tem que investigar a prova, né? Então a gente clica aqui, ó. Os temas a gente já sabe, tema de atualidade é o que? Economia, saúde, tecnologia, informática, internet. Então, por exemplo, tecnologia, que eu falei para vocês. Ou algo relacionado especificamente algo do tema mesmo, né? Isso aqui é essa primeira parte. Aqui é na prova de espanhol. Pronto, aí eu encontrei aqui uma palavra tecnologia dentro de uma questão chamada o que é software livre, certo? Então aí eu pego uma planilhazinha que eu criei. Isso chama-se investigar a prova do Enem, viu, pessoal? Eu oriento todos a fazer. Quantas vezes a palavra tecnologia
apareceu na prova do Enem 2019? Quantas vezes a palavra política apareceu, a palavra saúde? E aí a gente tem uma ideia do que é que pode acontecer na próxima prova. Isso na área de tecnologia chama-se hoje não, hoje é uma área que está crescendo muito, inclusive a profissão mais procurada pelas empresas no mercado digital é a de cientista de dados. Então, o cientista de dados, ele analisa os dados e trazem informações importantes para os gestores. Então, é uma área totalmente estratégica que está crescendo muito, cientista de dados, ciência de dados. Então, aqui, tecnologia eu não cheguei a colocar, mas a gente já viu uma questão, então eu podia fazer o seguinte, qual é aqui? Tecnologia, vamos olhar aqui como é que eu estava fazendo. Questão 18, faz parte da prova de linguagens. Aí eu coloco. Isso também é o que eu falo da gente aprender na prática, certo, pessoal? Aprender praticando. Palavra tecnologia. Porque a palavra apresentou uma vez na questão. E qual o número da questão? 18. Pronto. Aqui eu vou criando um banco de dados com o tipo de prova, a palavra-chave, a quantidade que ela apareceu e a questão que ela apareceu. Depois eu posso deixar aqui bem bonitinho, mas aqui você vê o que é o seguinte, ó, política. Ela apareceu 13 vezes. Aqui está o número das questões que ela apareceu. Ela apareceu 2 vezes na de linguagens e códigos e ela apareceu 11 vezes na prova de ciências humanas, a palavra política. Então, necessariamente isso quer dizer o quê? Que eu tenho que estudar um pouco mais de política, compreender um pouco mais de política para me poder fazer uma boa prova do Enem. Estão entendendo por onde é que eu estou explicando para vocês? Então, isso é que é aprender praticando, que eu falo para vocês. E como eu disse, precisa saber de tudo? Não precisa saber de tudo não, pessoal. Vou já mostrar para vocês. Mas é importante ler. Ler e entender o que é cada coisa. Porque tem termos, tem conceitos, tem palavras que a gente não sabe ainda o que é. E a gente lendo um texto, a gente entende o que é. Então foi dessa forma que eu criei esse material. Vou até mostrar para vocês, porque a gente só tem até 3 horas. Dessa forma eu criei esse material aqui, que são as questões do Enem 2019, algumas questões. Tá aparecendo na tela aí? Tá? Tá. Beleza. Então eu peguei essa questão, olha só, a palavra ciência, naquele mesmo formato que eu fiz, entendeu? Ó, saúde, ciência, quais são as questões que ela está presente. E aí eu coloquei, fiz num PowerPoint aqui essa apresentação, para explicar para vocês que não precisa saber de tudo a respeito do tema, mas é preciso a gente compreender um pouco. Mas mesmo que a gente não saiba, se a gente souber ler, interpretando, a gente responde de boa, tranquilo. Olha só. No Brasil, a disseminação de uma expectativa de corpo com base na estética da magreza, é aquele mesmo não, né? Parecido, né? No Brasil, a disseminação de uma expectativa de corpo com base na estética da magreza é bastante grande e apresenta uma enorme repercussão, especialmente se considerada no ponto de vista de realização pessoal. Em pesquisa feita na cidade de São Paulo, aparecem os percentuais de 90% entre as mulheres pesquisadas que se dizem preocupadas com seu peso corporal, sendo que 95% se sentem insatisfeitas com seu próprio corpo. Então aqui ele traz um tema que tem a ver com a ciência, que tem a ver com sociedade. Aí eu fiz aqui uma pequena investigaçãozinha, ó. Está na prova de linguagens e códigos, suas tecnologias. Identificar o tema ou palavra-chave, a gente identificou aqui ciência, né? Tem a ver com magreza, mas também e lembrando que o termo ciência, ele não traz, não necessariamente aqui dentro do texto. Ele trouxe aqui também, que eu acho importante a gente perceber, as citações, as referências de onde foi que ele trouxe, para a gente compreender em que tipo de livro, que tipo de texto, que tipo de tema, ele trouxe esse contexto aqui para a questão. Então, fala de corpo, ciência e mercado. A chave de resposta que eu digo para vocês é o seguinte:
Nas questões de interpretação, dentro do texto, na parte final ou no último parágrafo, já se submete-se a uma resposta nessa questão. Então, dentro do texto, na parte final, a gente procura aqui o parágrafo final. Então, se for um texto só com parágrafo, a gente pode ir aqui no derradeiro ponto que teve. Aí o início é aqui, ó. Aí fecha aqui essa parte aqui de em pesquisa feita na cidade de São Paulo, que eu coloquei aqui, ó. Em pesquisa feita na cidade de São Paulo, aparecem os percentuais de 90% entre as mulheres pesquisadas que se dizem preocupadas com seu peso corporal, sendo que 95% se sentem satisfeitas com seu próprio corpo. Então, a resposta para essa questão está aqui. Sim, qual é a pergunta, professor? Está aqui. A preocupação excessiva, ó. As mulheres se dizem preocupadas. A preocupação excessiva com o peso corporal pode provocar o desenvolvimento de distúrbios associados diretamente à imagem do corpo, tais como. Então, quais são os distúrbios que as mulheres com preocupação podem externar? Certo? Aí tem as opções: anorexia e bulimia, ortorexia, vigorexia. Tem palavras aqui que eu mesmo nunca nem ouvi falar: ortorexia, vigorexia, ansiedade e depressão, sobrepeso e fobia social. Sobrepeso, pessoal, você está falando de magreza, né? Tem coisas assim que eles colocam. Geralmente, eles deixam em dúvida em duas alternativas: sedentarismo e obesidade. Então, vamos lá. Se eu estou dizendo que a resposta está aqui na parte final do texto, então é pesquisa feita na cidade, vem aquela técnica da professora, que ela falou, que a gente lê e relê e encontrar os pontos principais. Pesquisa feita pela cidade de São Paulo, aparece os percentuais que as mulheres estão preocupadas com seu peso. Isso pode gerar o quê? Né? Distúrbios, anorexia e bulimia. Tranquilo? Todos compreendem ou acham que é ansiedade e depressão? Certo? Então, toda vez que a gente vê algo relacionado, inclusive na mídia passa muito isso, nas escolas também já foi tratado algumas vezes desse tema, a gente vê muito ligado à questão da preocupação com o corpo, a anorexia ou bulimia. Então, essa seria a resposta correta. Tranquilo? Entenderam como é mais ou menos que... Mais ou menos não, entender como é que eu estou mostrando. A resposta geralmente vai estar aqui no final. Não preciso saber muita coisa desse tema aqui, de saúde, de estética, de magreza, não. Mas é importante eu ler o que está acontecendo na atualidade para poder compreender. Se alguma questão dessa tiver numa prova, eu poder saber responder também. Entendeu? Mas a própria questão ela já traz a resposta. Vamos pegar outra aqui. Já essa aqui tem economia. Palavra-chave economia. O projeto Data Viva consiste na oferta de dados oficiais sobre exportações, atividades econômicas, localidades, ocupações profissionais de todo o Brasil. No primeiro momento, tá, eu vou focar no final, tá bom, pessoal? Esse material aqui eu posso disponibilizar também para vocês estudarem. Tudo que eu produzir aqui eu vou disponibilizar para todos vocês, tá bom? Então, entre as novas possibilidades promovidas pelo desenvolvimento de tecnologias, o texto destaca o quê? Dentro desse texto aqui. Aí eu filtrei e investiguei o texto, está aqui, em investigação. Então diz o seguinte: a prova de linguagens, faz parte da prova de linguagens, termo economia também coloquei em parênteses tecnologia, chave de resposta na questão ela vai trazer, ó, além de informações sobre, onde é que tem isso aqui, ó, além, ó, o ponto, né, ó, além de informações sobre os produtos exportados, bem como acerca do volume das exportações em cada um dos estados e municípios do país, em poucos cliques, o interessado pode conhecer melhor o perfil da população, o tipo de atividade desenvolvida, as ocupações formais e a média salarial por categoria. Então, ele está pedindo o quê? Entre as novas possibilidades promovidas pelo desenvolvimento das novas tecnologias, o texto destaca o quê? Auditoria, publicidade, obtenção de informações estratégicas, já está até marcado aqui, que eu apertei sem querer, disponibilidade de ambientes coletivos, comunicação entre órgãos. Então, vocês vão perceber essa aqui claramente, pessoal. Está bem claro aqui, para mim, utilizando esse formato aqui, de encontrar a resposta no final do texto, no derradeiro parágrafo, ou então depois do derradeiro ponto aqui, ó, que a resposta vai ser o quê? A obtenção de informações estratégicas. Por quê? Porque está falando que em poucos cliques o interessado pode conhecer melhor o perfil da população. Perfil, o tipo de atividade, as ocupações formais, a média salarial. Isso aqui são o quê? São informações.
Onde é que traz isso aqui? Outra coisa? Não traz, ó. Obtenção de informações estratégicas. Para que a pessoa usa os dados? As empresas usam os dados? Para traçar estratégias. Para que o governo usa dados? Para, mais uma vez, ciência de dados. Para tratar estratégias para atingir algum objetivo. Certo? Alguma pergunta, alguma dúvida a respeito dessa metodologia que eu estou explicando aqui para vocês? Respondam aí. Não, Tá tranquilo? tá Vocês tranquilo. estão entendendo, né? Beleza. 7, 2, 4, 6. 14. Pronto. Quando for 2h45, eu vou parar para passar o desafio para vocês, porque eu vi aqui que eu acho que eu falei demais, né? Não vai nem dar para me passar o material todo. Mas quando for 2h45, eu passo o desafio para vocês, tá bom? Então, passando aqui rapidamente, deixa eu voltar aqui para a nossa apresentação. Tecnologia, utilização massiva de equipamentos, torna-se necessário pelo menos um conhecimento básico das principais funções dos equipamentos. Então, como eu estava falando para vocês, independente da profissão, independente do curso que você fizer, independente da situação que você está, você vai ter que aprender algum método de trabalhar com tecnologia. A própria utilização do celular, você vai estar trabalhando com tecnologia. Só que você pode explorar mais ainda essa tecnologia utilizando um celular, utilizando um tablet, utilizando um computador. Então isso nos mostra o quê? Como a tendência digital, e a gente está percebendo que é possível a gente ter um desenvolvimento intelectual também a partir de recursos digitais, então a gente tem que aprender, buscar aprender, fazer cursos. E hoje em dia, pessoal, tanto curso gratuito que tem aí, online, é bom a gente aproveitar essa oportunidade. Mas lembrando que o nosso foco, para quem está no terceiro ano, é o Enem. Tranquilo? Então eu mesmo estou fazendo um curso na área de tecnologia para poder aprimorar meu conhecimento, integrar ele dentro da administração. O curso de administração, como ele tem uma visão global de todas as coisas, então você tem que conhecer um pouquinho de cada coisa. Certo? Então a tecnologia é um recurso que a favor da agropecuária, a favor da administração, do agronegócio, de todas as atividades que tem, a tecnologia ela pode ser usada ao nosso favor e a favor de algumas profissões. Então, é um tema também que, como a gente viu aí na prova, até voltar aqui para ela, o PDF, e dar mais um enter aqui na pesquisa, apareceu de novo aqui em outra questão, tá vendo? Ó? Expostos na web desde a gravidez. Olha aí. Questão número 19, faz parte da linguagem. Aí a gente vem aqui, ó, técnicazinha, tecnologia, questão 19, para a gente poder ver quantas vezes essa palavra se apresentou na prova do Enem do ano passado. E com outras questões também, a gente tem mais tempo ficando em casa de estudar, e a melhor maneira de estudar é resolvendo questões de prova. Voltando para a nossa apresentação, desenvolvimento de novos hardwares, softwares, né? Criar nova tendência digital, novas áreas de aplicabilidade estão surgindo, redes, novas engenharias de ligação entre pessoas, trabalhos de lazer, também a rede está interligada, né? É essencial na aplicabilidade da tecnologia, então é necessário a gente também ter um pouco de conhecimento de como funcionam as redes de informações. Tem também o tema política, que aí a gente vê que está bem na mídia esse tema, só que não era para estar tão exposto assim como está, porque nós estamos no meio de enfrentando uma pandemia, e o momento não é de discutir questões políticas, mas isso mostra um enfraquecimento do sistema político brasileiro, porque onde era para todos os ministros, toda a população estar unida no mesmo objetivo de combater a pandemia, a política tem horas não. Na maioria das vezes ela está tomando a frente do espaço da mídia. Ela está aparecendo muito mais na mídia do que a própria pandemia. Então isso mostra o que? Um enfraquecimento, uma falta de coesão, informações de torcida do governo, sem plano para um futuro promissor. Então a política do Brasil não tem plano, né? Não é fazendo questões tendenciosas de políticos X e Y, não. Só estou mostrando porque a gente vê no noticiário que os políticos brasileiros, infelizmente, eles não têm a gente não consegue ver uma perspectiva
de boa conduta, de coesão, de fortalecimento para poder enfrentar a pandemia. Aí, está concluindo aqui nossa apresentação. A mãe do aprendizado é a repetição. Essa frase eu gosto muito. Gosto muito dessa frase. A mãe do aprendizado é a repetição. Isso mostra que a gente tem que praticar, tem que fazer as coisas repetidamente para a gente aprender. Quando a gente está aprendendo a dirigir um carro, por exemplo, né, para tirar a carteira de motorista, a gente pega aquilo ali, aquele carro e vê, poxa, como é difícil, e agora, como é que eu faço? E aí, dia após dia, a pessoa vem compreendendo como é o funcionamento do carro, como é, a percepção que a gente tem de local, de espaço, e aí a gente vem melhorando nossa compreensão, nosso entendimento, e daqui a pouco, daqui a uns dias, a gente já está dirigindo perfeitamente um carro. Né? Eu trabalhei no setor financeiro um período, e quando eu ia, antes de trabalhar, quando eu ia nessas lojas de carro e via o pessoal calculando a taxa de juros, as parcelas, o prazo, aí, poxa, meu irmão, que tabela estranha, cheia de número, coeficiente. Eu ficava, meu Deus do céu, como é que esses caras entendem isso? Aí eu peguei, tive a oportunidade de trabalhar numa empresa justamente com financiamento de veículos. E aí eu percebi, tive que aprender. E depois que eu aprendi, se torna uma coisa tão fácil, tão automática. Então é o quê? A mãe do aprendizado é o quê? A repetição. Quer aprender alguma coisa? Pratique, repita todos os dias. Todos os dias você tem que repetir. Certo? Se você realmente quer aquilo ali para você, você tem que repetir. Então a dica que eu dou para vocês aqui, que é prática, que funciona comigo, acredito que funciona com vocês, pode funcionar com vocês também, principalmente nesse momento de planejamento, projeto Enem, fazer um exercício de responder no mínimo 3 questões por dia dessas provas anteriores do Enem. Você baixa a prova lá no site do INEP e pratique esse exercício. Pegue 3 questões e comece a responder. 3 hoje, 3 amanhã, pode ser uma de manhã, uma de tarde, uma de noite, para não ficar tão cansativo assim, se alguns acharem que é cansativo, né? Então pega uma de manhã, uma de tarde, uma de noite. A pessoa respondi, acertei. Mas se não conseguiu responder, chame o professor, peça um auxílio ao professor, que ele está disponível para lhe auxiliar também. Outra coisa, leia pelo menos 20 minutos por dia. Básico, pessoal, 20 minutos por dia. Vocês têm que chegar assim, cronômetro mesmo, pega assim, marca no celular, temporize lá, coloca um pomodoro, marca 20 minutos, faça uma leitura de um tema que você goste mesmo. Não precisa ser de atualidade não, um tema que você gosta para você poder adquirir o hábito da leitura. Depois que você adquire, eu comecei assim, com 20 minutos por dia. Depois eu tenho um exercício de leitura todos os dias. De manhã, de tarde, de noite, pelo menos 20 minutos. E isso melhora muito a nossa compreensão das coisas. E ouça um podcast de atualidades por dia. Também é uma coisa perfeitamente possível ouvir um podcast de atualidade por dia. Tranquilo? Então deixa eu ver aqui. A gente tá. Aí deixa essa frase aqui para vocês, ó. A mente que se abre a uma nova ideia jamais voltará ao seu tamanho original. Frase que eu gosto, que eu sempre que eu preciso, assim, eu busco essa frase para me poder melhorar como pessoa, como profissional. Porque quanto mais a gente aprende, depois que eu me tornei professor, é uma coisa que não para, tem que estar sempre aprendendo. E eu nunca me reclamei. Não é muita coisa, não. Isso só está aumentando a minha capacidade de absorver cada vez mais conteúdo. E absorver e poder aplicar no dia a dia. Isso é o que é importante. Então, realize o que você planejar. Se você está planejando passar no Enem, realize. Agora, para realizar, você tem que fazer esse planejamento, passo a passo. O que é que você vai fazer em cada dia até chegar a data do Enem. E aí eu vou passar o desafio para vocês. Então eu vou convidar vocês agora nesse momento. Pessoal, até tinha passado aqui um material. Ó. Tem esse aplicativo aqui, depois eu posso passar para vocês baixarem, se vocês quiserem estudar. Usando a tecnologia, tem um mapa mental, que vocês vão colocando as palavras, vão lendo um artigo, uma matéria, e vão colocando as principais palavras. Eu preparei isso aqui também para mostrar para vocês os eixos que a gente pode trabalhar em atualidades dentro do Covid-19, saúde, ciência, tecnologia, política e economia, né? Cada um desses eixos, a gente tem algumas palavras, ó. A saúde está ligada à obesidade, diabetes, SUS, OMS. E aí a gente vai construindo o nosso mapa de conhecimento através das palavras-chave.
Então eu gosto de trabalhar com esse aplicativo, eu também posso passar para quem se interessar, porque a gente vai lendo um texto, identifica a palavra-chave e vai formulando os conceitos. Então se eu quisesse passar a apresentação toda por aqui, eu teria passado. Entendeu? Então fica uma coisa bem organizada, a gente guarda, salva, quando a gente precisa a gente revisa, vê se mudou alguma coisa dentro desses temas aqui. Então a forma também, ó, peguei de educação, pandemia, as escolas estão fechadas, pode acontecer abandono, tem a vulnerabilidade das pessoas, está acontecendo impacto social e familiar. Estou falando assim por cima, mas a gente pode explorar cada vez mais. Ó. O ensino EAD pode ser também por TV, rádio, impresso, mas tem a desigualdade de acesso, professores e alunos estão tendo que se readaptar, é necessária uma capacitação imediata. A desigualdade de acesso pode acontecer principalmente entre o meio urbano e o rural, porque a internet não chega em todas as comunidades rurais. Então é necessária uma expansão, aliás, está acontecendo uma expansão sem planejamento, e isso pode gerar ainda mais aprofundar as desigualdades no nosso país. Uma das soluções para diminuir aquela questão social foi o auxílio alimentação, que a gente compreende também que as pessoas, alguns alunos precisam, vão também para a escola precisando da alimentação para poder tirar tanto aquele impacto de dentro da casa da pessoa. Então, é um mapa mental que a gente pode construir, é um aplicativo bem legal que eu gosto de usar para poder aprender. Então, a gente podia fazer tanto dessa forma aqui, eu ia explorar mais ainda, só que eu acho que eu falei demais. Mas eu posso disponibilizar também esse PDF aqui para vocês construírem um mapa de vocês quando vocês forem estudar. E se quiserem também mais informações, mais detalhes de como fazer isso, eu estou disponível para auxiliar vocês. Aí eu vou convidar vocês a entrar, vou colocar aqui o link, nós vamos fazer um desafio agora. A partir dessa explicação que eu dei de como responder as questões, que as respostas estão no finalzinho do texto, no derradeiro parágrafo, ou no derradeiro ponto, depois do derradeiro ponto. Então, eu criei um desafio de 7 questões para vocês responderem, certo? Eu vou disponibilizar aqui o link para vocês, lá no chat. Vou pegar aqui, peraí. Que também é uma coisa bem interessante que eu achei. Para a gente poder aprender de uma forma divertida. Vou colocar aqui no chat e vocês vão acessar e vão responder, tá bom? Pronto, vai abrir no navegador de vocês. Uma tela desse jeito aqui. Carregando aqui. Pronto, vai abrir uma tela do Kahoot, de um desafio que eu criei para esse momento, para a gente poder aprender usando a tecnologia e de acordo com as dicas que eu dei de aprendizado. Então vocês vão poder acessar, colocar o nome de vocês e começar a responder. Vocês vão ter um prazo aí até 3 horas. Cada pergunta vocês têm 2 minutos para responder. Então comecem a responder e vão me dando feedback quando terminar. Ó, faltam 11 minutos, certo? Entenderam? Estão conseguindo aí? Podem me dar um feedback. Vou voltar aqui para a nossa apresentação. Pode começar sim, pode começar. Não precisa baixar o aplicativo, pode usar o navegador mesmo, só copiar e colar lá, ou então clicar em cima que já vai abrir. Você clica em cima,
Vai carregar uma nova página para vocês responderem. Aí vocês procurem, como é uma coisa rápida, 2 minutos por questão, procurem responder utilizando a técnica que eu disse para vocês, orientei vocês, que a resposta está no finalzinho. Vai carregar. Tranquilo? Estão respondendo? Estão conseguindo? Se tiver alguma dúvida, pode perguntar, tá bom? Deixa eu ver aqui quem é que está aqui. Vanessa, Jailton, Rosiana, Vinícius. Ainda não carregou. Mas vai carregar. Alguém já conseguiu responder? Ou está dando certo responder? Aí temos aqui Gabriel, Juliana, Charles, Maria Ferreira, Antônio Cleiton, Deusiane, Sebastião, Francisca Joyce, terceiro ano. Pronto, como está nesse momento aqui do desafio, eu vou só desativar aqui a gravação, tá bom?